Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Bom, eu me chamo Débora, sou responsável pela nossa reflexão da noite de hoje e gostaria de iniciar desejando a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem, um abençoado, um iluminado e cheio de amor 2022. Que seja um ano próspero para cada um de vocês, para cada uma das suas famílias e que possamos nos encontrar semanalmente aqui no canal para trazer para vocês e para nós que também estamos aqui à frente da tela reflexões que nos trazem aprendizados e oportunidades de melhoramento, ok? Bom, para a noite de hoje a nossa mensagem ela vem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, que tem como tema Amai os vossos inimigos. E o último item desse capítulo tem como tema o duelo. Em outra oportunidade eu já trouxe esse tema, já falei um pouquinho sobre ele aqui no canal. E hoje o objetivo de trazê-lo novamente é porque nós sempre podemos aprofundar algo mais, nós sempre podemos apreender novas informações e tomar posse de conhecimentos que vão também nos conduzir a um melhoramento e a novos aprendizados. E de uma maneira mais leve, o objetivo de trazer o tema, o duelo hoje, não é só para nos exemplificar e nos mostrar o quanto ainda vivenciamos combates constantes no nosso dia a dia, mas principalmente para nos lembrar do quanto nós temos condições e possibilidades de assumir algumas responsabilidades no nosso melhoramento e no melhoramento da nossa sociedade. E quando a gente olha para isso como algo que nós podemos tomar posse, quando a gente se sente capaz e munido de forças e de condições de agir em alguma situação, isso nos dá força. E é isso que nós queremos trazer com essa mensagem de hoje, né? Instigar a força e a competência que cada um de nós tem em poder fazer parte da construção de um mundo melhor. E a construção de um mundo melhor começa aonde eu estou, com as pessoas que estão à minha volta, com as minhas atitudes, com a percepção de quem sou e de como posso me portar diante das pessoas à minha volta, para que as relações e para que a convivência nesse mundo de carne seja melhor, mais sadia, mais produtiva a cada um à minha volta. As primeiras frases desse capítulo dizem o seguinte: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, pouco lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Ambos lhe roçam a epiderme, sem o ferirem nem impedirem de progredir na caminhada. Então, essas primeiras frases desse item, elas vêm justamente nos lembrar de que, sejamos nós, espíritas ou não, nós estamos aqui nesse mundo, vivenciando essa experiência terrena, cada um de nós, no seu íntimo, sente e compreende que tem um propósito de aqui estar, que tem uma missão, que tem objetivos a alcançar nessa caminhada. Então, quando nós entendemos que temos um lugar, um destino final, até onde queremos chegar, nós também sabemos que iremos cruzar por vários obstáculos e que, como o texto traz, nós vamos passar por caminhos espinhosos, onde nós vamos ter ferimentos, nós vamos ter arranhaduras na nossa pele, marcas que podem obstruir um pouco a nossa caminhada. E isso
no que diz respeito ao tema em si, aos duelos, são justamente as situações conflituosas, são as provocações, são as situações que às vezes criam ressonância com a gente, porque a gente acaba sintonizando mais nas dificuldades do caminho do que no objetivo propriamente. Então, ele começa dizendo: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzir a um ponto de chegada, né, conduzir a um determinado ponto, vai passar pelos obstáculos, vai passar pelas dificuldades, sem que isso os impeça de chegar até lá. Então, basicamente, a nossa caminhada aqui. Cada um de nós vem com uma programação reencarnatória que não cabe a mim aqui dizer qual é. E que nem nós temos que ter em posse isso. Nós temos vários estímulos, intuições e várias coisas que vão surgindo e vão nos mostrando quais são os nossos caminhos aqui nesse mundo. Então, isso está tão latente, tão forte na gente, que a gente sabe onde quer chegar. A gente sabe que quer alcançar cada um, né, o seu objetivo, a sua meta de vida. E essas dificuldades que vão surgindo no caminho, muitas das vezes, elas nos tiram do objetivo central. Então, quando a gente fala em duelos e quando o título traz "Amai os vossos inimigos", são as situações em que nós somos expostos a provas, até mesmo para depurar as nossas falhas do passado, até mesmo para depurar e restabelecer o equilíbrio do nosso espírito nessa vida presente. Então, nós vamos nos deparar com situações em que os duelos vão nos parecer, os enfrentamentos ao outro vão nos parecer atraentes e vão nos parecer, inclusive, irresistíveis em algumas situações. Porque os duelos, eles são, às vezes, duelos de ideias, de pensamentos que distinguem do meu, de posicionamentos políticos ou de todas as outras ordens, em que o outro pode discordar de mim e nessa ânsia ainda muito vaidosa, ainda muito egoísta, que nutre o nosso espírito, nós nos desviamos do caminho do nosso destino principal e acabamos alimentando essa ideia do retorno, a ideia da troca, né, da vingança, do duelo, e acabamos saindo do foco, entrando em discussões, em conflitos e gerando sofrimentos, que são as arranhaduras que o texto nos traz no início. E são arranhaduras que podem ferir, podem superficialmente cutucar o nosso ego, ferir a nossa vaidade, mas que não deveriam ser impedimentos para que a gente seguisse a nossa caminhada terrena. Então, a gente está iniciando um novo ano. Então, a gente sabe que tem, com certeza, várias situações inesperadas que podem surgir à nossa volta, seja no nosso trabalho, seja no nosso ambiente familiar, seja na nossa sociedade, seja em todas as relações onde nós, de alguma forma, sofremos os impactos do convívio em sociedade. Então, falar sobre o duelo, como eu trouxe no início, como algo que nós podemos ter a responsabilidade de não julgar o outro naquilo que ainda é a fraqueza dele, mas olhar para nós como seres que podem apreender com as oportunidades, apreender com as dificuldades e não desviar do nosso caminho reto, é sim um grande estímulo para que nós continuemos acreditando que mesmo com as dificuldades e sabendo que mesmo com os enfrentamentos do dia a dia, o nosso objetivo principal aqui nessa existência é o aprendizado do espírito, é a evolução moral e espiritual de cada um de vocês que nos assistem agora, né? Assim como é o meu. Eu não estou aqui para ser melhor do que o meu companheiro de trabalho, eu não estou aqui para vencer o meu vizinho. Eu estou aqui nessa existência de carne para superar a mim mesma, de quem eu fui há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, e em todas as outras existências em que eu já tive aqui nesse plano terreno e que eu falhei. Todas aquelas inclinações e tendências de personalidade,
de comportamentos que eu já tive em outras existências, estão sob minha responsabilidade agora no exercício de transformar, de refazer esse caminho, não errando onde eu já errei, não duelando aonde eu já duelei, com quem eu já duelei. Hoje nós estamos em diferentes posições aqui na Terra, como por exemplo, alguns de nós estão na condição de chefia, enquanto outros de nós estão na condição de servos, de trabalhadores, de operários. E cada um de nós ocupa uma posição com uma responsabilidade espiritual. Porque hoje, se nós estamos num cargo onde nós exercemos poder, autoridade, nós temos também a responsabilidade sobre que tipo de consequências, sobre que tipo de oportunidades, sobre a que caminhos nós estamos direcionando as pessoas que estão sob nossa responsabilidade, né? E às vezes estar nessa condição é a maior prova de que nós podemos ser também exemplos daquilo que talvez não fomos no passado. É a nossa oportunidade de refazer uma caminhada onde no passado, como autoridades, como patrões, como chefes, talvez nós duelamos, talvez nós criamos situações de opressão, de sofrimento aos nossos semelhantes. E hoje nós estamos tendo talvez a oportunidade de refazer essa jornada. E do contrário também. Talvez hoje, na condição de operários, de serviçais, de funcionários, nós estejamos lidando do lado oposto ao que já estivemos no passado, com a oportunidade de não mais duelar, de não mais deixar o orgulho, a vaidade, o embrutecimento do nosso espírito, querer mostrar que é melhor ou maior do que o outro, e sim de exercer a benevolência, exercer o respeito, exercer a compaixão e se permitir apreender as experiências no sentido de fazer parte daquilo, do entendimento do que é certo, do que é bom, do que é reto, como objetivo central das nossas vidas, para que isso possa penetrar os nossos corações, para que não seja algo superficial. Eu usei esse exemplo, mas existem vários outros, aonde quer que nós estejamos, na posição que tenhamos a nossa vida social, profissional ou familiar, que nós nos lembremos da possibilidade que temos de nessa caminhada não ser mais parte dos conflitos e dos duelos, que nós sejamos aqueles que calam quando mais tolo do que eu falo. Antes desse item aqui no capítulo tem um outro item que diz o seguinte: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Que nós possamos pensar no tema o duelo como algo que ainda não, mas que vai pertencer ao nosso passado. E que hoje, que nós passemos sim por covardes, que nós passemos sim por fracos, se nós tivermos que dar as costas ou evitar um enfrentamento que gere sofrimento não só a mim, mas também a terceiros. Porque foi esse o exemplo de Jesus. Ele se calou, ele deu as costas. Então, que nós possamos também, no início desse ano, tendo entendimento de que iniciam-se também várias outras oportunidades de retornar ao nosso ambiente de trabalho, de recomeçar os nossos estudos, de iniciar um curso, uma mudança nas nossas vidas, mas que elas sejam todas pautadas no caminho reto, no objetivo central da nossa vinda para esse mundo. E com certeza o objetivo central, se é de aprimoramento do nosso espírito, de evolução moral de cada um de nós, talvez nós precisemos nos deixar um pouco afastados, tirar aquela bagagem robusta que nos exigia, que nos fazia ter que responder, estufar o peito e não calar a tudo que vira à nossa volta. As redes sociais, as várias formas de expor as nossas opiniões, elas estão o tempo todo nos provocando a duelar. E aí está a nossa grande responsabilidade de realmente pensar se naquele impulso e naquele momento é realmente necessário dar uma resposta. Eu vou acrescentar, eu vou mudar o contexto à minha volta simplesmente por mostrar ao outro que eu tenho a razão, ou que eu tenho mais argumentos, ou que eu estou certo? É isso que muda o nosso mundo? Ou são as atitudes?
Ou são as belezas da nobreza da nossa postura que mudam o mundo? Reflitamos sobre isso. E aqui, e aqui no Evangelho, ainda no capítulo 12, tem uma parte que diz o seguinte: ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Então, acho que essa frase final, mais do que tudo que foi dito aqui até agora, traz muito claro de que sim, é possível e de que está sob nosso controle, sob nossa responsabilidade, né? Construir um mundo onde sim, o bem, o amor, a benevolência, a caridade possam assumir o lugar que lhes cabe. E é só assim, só no exercício e em posse de cada um de nós daquilo que podemos fazer para tornar o nosso mundo melhor, que nós vamos conseguir alcançar o que o título desse capítulo nos diz, que é amai os vossos inimigos. E nós só vamos ser capazes disso quando nós começarmos a assumir aquilo que nos é possível. E não é mudar tudo numa única existência, não é mudar tudo de um dia para o outro, mas é nos lembrarmos que a cada oportunidade que nós tivermos de evitar o duelo, de evitar o enfrentamento vã, sem sentido, sem produtividade, sem solução para algo concreto e que realmente seja bom e justo, que nós possamos evitar. Então eu desejo que cada um de vocês possa refletir e gostaria que tirasse cada um a sua interpretação, a sua maneira, algum aprendizado a respeito desse tema. E esse capítulo traz também outros itens bastante interessantes e fica a sugestão para que aprofundem essa leitura. Tenham todos uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro.